Então, eu venho aqui, juntamente com as minhas colegas, apresentar, então, um trabalho de desafio da comunicação, cuja professora é a professora Suelen Sotile. As minhas colegas vão estar se apresentando depois, mas a gente veio aqui, então, falar sobre o assunto de inteligência artificial. Nós vamos abordar dentro da inteligência artificial ramos que vão desde as ciências da computação até medicina e ciências contábeis, né? Como a inteligência artificial ela interage com essas outras áreas também, tá? Eu vou estar introduzindo um pouco do assunto. A gente sabe que inteligência artificial é um estudo que está crescendo cada vez mais, né? Todo mundo está querendo aprender um pouco mais, tanto que está indo para outras áreas também. Eu vou estar falando um pouco sobre a história, para vocês estarem entendendo, então, de onde surgiu esse termo e o que se encontra dentro da IA. Lá, então, pelos anos 50, foi o Arthur Samuel que criou esse termo, machine learning. O que seria? Seria a linguagem aprendizado de máquina. Seria uma forma das máquinas aprenderem, então, sem terem sido programadas para isso. Ou seja, como se fosse uma criança aprendendo a falar, ela escuta pessoas falando e ela vai aprendendo sons e assim ela vai começando a se comunicar. Seria mais ou menos essa a ideia. Lá pelos anos 60 surgiu uma simulação, então, de uma psicóloga, que seria um robozinho, que seria uma psicóloga, e ela teria palavras-chave, assim, para ir conversando com o pessoal, e o pessoal ia interagindo com ela, e ela ia dando conselhos, então. Também surgiu o primeiro robô, que ele tinha os primeiros... Ele conseguia, então, ele conseguia tomar ações sem estar programado para isso. Ele conseguia pegar dados, então, e complexos enfim, ele conseguia pegar dados complexos e transformá-los em dados menores para conseguir interagir com eles e tomar certas ações. Bom, eu vou estar passando, então, para minha colega e ela vai estar explicando mais a fundo os ramos da inteligência artificial. Olá, meu nome é Vitória, vou estar dando continuidade aqui à fala sobre IA e eu vou trazer aqui um pouco os conceitos sobre machine learning, deep learning, computação cognitiva e mais alguns. Resumidamente, o machine learning é uma aplicação de IA que fornece aos sistemas e computadores a capacidade de aprender por meio de experiência, não sendo explicitamente programado. São, são basicamente algoritmos capazes de analisar dados e prever e fazer previsões, né? A gente tem isso, por exemplo, dentro da Netflix, quando é sugerido para o usuário algum filme que ele possa gostar, que ele possa ter interesse, baseado em dados que foram analisados e então foi feito essa previsão, digamos assim. Também um trajeto de um carro da Uber, por exemplo, o melhor trajeto para aquele motorista seguir. Então, tudo isso são feito através de análise de dados e previsões feitas por esses algoritmos. Bom, dentro do Machine Learning, a gente pode falar também sobre o Deep Learning, que é uma subparte específica do Machine Learning. E a grande diferença do Deep Learning está em empregar redes neurais artificiais que aprendem por processamento de dados, né? Então, são várias camadas de redes neurais que trabalham em conjunto para conseguir uma única saída para várias entradas. Por exemplo, analisando uma imagem em um painel, ah, esse, essa máquina ela vai precisar analisar vários dados e trazer uma única resposta para todos esses dados que foram analisados. Então, essas camadas neurais elas trabalham em conjunto para conseguir trazer essa resposta. E isso é algo que exige constante processamento de dados
porque ainda essa máquina ela precisa fazer associações dos dados que estão sendo processados e conseguir identificar, dar significado para que ainda é indefinido. Então isso necessita um processamento constante por meio de isso acontece por meio do reforço positivo e negativo, né? Por exemplo, o reforço positivo, a máquina consegue entender através desse método que ela reconheceu algo com sucesso, por exemplo. A gente pode falar também um pouco sobre computação cognitiva, que é tentar. É a parte da IA que faz com que essas máquinas adquiram habilidades e capacidades de, de leitura, de aprendizagem muito parecidas com a do ser humano, para que justamente essa interação entre ser humano e máquina seja mais facilitada. Então, comportamento, habilidades, enfim. Essa é a área que cuida dessa parte. A gente pode falar também sobre NPL, que é processamento de linguagem natural. Por exemplo, Alexa. Hoje em dia você conversa com a Alexa, ela te responde, mas para ela conseguir te responder, ela precisa entender o que você está falando, precisa reconhecer a sua fala e precisa conseguir reproduzir isso, né? Então, o NPL que a gente chama é a parte que a máquina necessita para reconhecer fala e a própria linguagem natural, né? Como o próprio nome já diz. A gente pode falar também sobre visão computacional, que nada mais é do que o que a gente estava vendo ali no Deep Learning, é a mesma coisa, ela implementa o Deep Learning e é basicamente a análise por visão, são os olhos da máquina. Ele pode, por exemplo, ler uma tabela, ler gráficos, dados de texto, vídeo e fazer esse reconhecimento visual, né? Esse reconhecimento visual do que está sendo disposto ali para ela. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um assunto que ele é bem atual e bem importante também, mas primeiro eu quero deixar uma pergunta. Por que cursos tão diferentes como ciências da computação, ciências contábeis e medicina podem ter em comum? Então, a resposta é a inteligência artificial. Nessas áreas, ela pode ser utilizada tanto para melhorar processos, assim como a qualidade de vida das pessoas. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a inteligência artificial na medicina. E como que surgiu a inteligência artificial? Ela não é nova no meio médico, ela surgiu mais ou menos na década de 1940, e isso foi realizados vários testes, vários estudos que comprovaram que a inteligência artificial ela poderia melhorar a vida das pessoas. Atualmente, a inteligência está se intensificando nas rotinas médicas, principalmente pós-pandemia, né, que a gente precisou muito utilizar a telemedicina devido à necessidade de ter consultas remotas. E além da telemedicina, essa tecnologia ela pode ser usada desde processos simples, como agendamentos, até a realização de cirurgias em distância. E como é que eu posso aplicar a inteligência artificial na medicina? Então, eu posso ter um suporte ao diagnóstico, através dos bancos de dados, eu posso casar as informações, e isso faz com que eu tenha um diagnóstico muitas vezes precoce de uma doença ou que eu consiga fazer uma medicina preventiva. Eu também posso ter uma associação entre sintomas e doenças. Nesses mesmos bancos de dados eu tenho várias informações, então eu consigo verificar se existe aquela doença já no sistema ou não. Isso faz para agilizar o diagnóstico. Interpretação e reconhecimento de imagens, através de imagens de vários lugares, áudios, vídeos. Isso faz com que eu consiga juntar o máximo de informações possíveis e verificar tal doença. O monitoramento de pacientes geralmente é feito por aplicativos ou até mesmo os relógios já vêm com níveis que eu possa ver a saturação do paciente, que eu possa ver a pressão arterial, os batimentos cardíacos, e isso faz com que a própria pessoa já saiba os parâmetros dela. Além disso, eu posso realizar cirurgias e procedimentos complexos,
Vários lugares já utilizam as cirurgias à distância, em que o cirurgião às vezes está em outra cidade, e alguns estudos relatam que as cirurgias elas têm um melhor desempenho e uma melhor recuperação para o paciente. E eu também posso ter envios de alerta. Como é que funciona esse envio de alerta? Ele geralmente é cadastrado no sistema parâmetros que são diferentes do que é o normal ao paciente. Quando isso está alterado, esse sistema acaba enviando alertas para o médico, principalmente de que o paciente está com uma pressão alta ou se ele está taquicardíaco, por exemplo. Então, esses foram um dos benefícios da inteligência artificial na área médica. Espero que tenham gostado e até a próxima. Olá, eu me chamo Jéssica e estou cursando a Faculdade de Ciências Contábeis. Eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios da utilização da inteligência artificial voltada para a contabilidade. Ela economiza tempo, automatizando e otimizando processos e tarefas de rotina, aumenta a produtividade e a eficiência operacional, auxilia na tomada de decisão dos negócios, tornando-as mais rápidas com base em resultados e tecnologias cognitivas, evita o erro humano, prevê as preferências dos clientes e nos possibilita oferecer uma experiência melhor e personalizada, processa grande quantidade de dados em pouco tempo e auxilia no aumento da receita, identificando e maximizando as oportunidades de venda. Obrigada e boa noite!